eu acredito que tudo aquilo que a gente faz tem um propósito. Obrigado, mano. Tudo aquilo que a gente faz tem um propósito. Tudo. A roupa que você escolheu hoje tinha um propósito. Você talvez não sabia, mas tem um propósito. Quando eu namorava, eu pensava na roupa que eu ia vestir para a Maíra me achar bonitinha. Entendeu? Nunca ninguém fez isso, só eu que sou trouxa, né? Toda atitude que a gente tem um fundo do porquê. Às vezes a gente não é consciente disso. Mas a gente gasta uma energia escolhendo uma roupa, a gente gasta uma energia no que a gente vai falar ou não, a gente gasta uma energia para comentar, às vezes, numa rede social e começar uma briga, né? Uma discussão. A gente tem que saber que tudo que a gente faz tem um propósito. E o tema da sua vida fala, o objetivo desse acampamento é para que eu e você, a gente encontre a nossa voz para marcar essa geração. Porque aqui nós temos várias idades diferentes. Quantos tem mais de 18 anos aqui? Levanta a mão. Quantos tem menos de 18 anos? Maravilha. Então são duas gerações já totalmente diferentes. E vou fazer 30 anos, então eu tenho uma influência para uma certa geração. Galera, vocês são mais novos, vocês vão influenciar uma outra geração. Isso é normal, acontece ao longo da vida. Mas se a gente não encontra a nossa voz, a gente começa a repetir voz de outras pessoas. Então se eu não sei qual é aquele meu chamado, a minha vocação, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu posso servir as pessoas, aquilo que eu posso servir a Deus, a gente fica sempre na bota de alguém. Então a gente fica que nem papagaio. A gente fica repetindo o que os outros falam. A gente fica vivendo debaixo de experiências de outras pessoas. E Deus não quer que você viva de experiência das outras pessoas. Ele quer que você tenha a sua própria. Só que para a gente ter experiência, precisa ter obediência. Precisa conhecer a palavra, precisa ler a palavra. Precisa não se comprometer. Às vezes a gente compromete valores. Tem coisa que a gente sabe que é errado na nossa vida, mas a gente abre mão assim, ó. Quantos já fizeram isso? Só eu também, beleza. A gente abre mão muito fácil das coisas que a gente tinha convicção. Por causa de um rostinho bonito. Às vezes porque tem uma oportunidade, tudo se veste de oportunidade, né? Não, é uma oportunidade que você não pode perder. Mas vai contra todos os meus valores. Mas se você perder essa oportunidade, você perdeu, você nunca mais vai ter. Perde. Vale a pena uma oportunidade para perder os seus valores? Vale a pena você aproveitar uma oportunidade, mas ir contra aquilo que você acredita? Vale a pena? Vamos ler uma história de 3 caras, 3 jovens. Você pode abrir aí Daniel, capítulo 1. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nomes bonitos. E talvez você já conheça a história, então eu não quero que você desligue uma chave assim, já conheço essa história. Vou dormir agora, pensar na pizza que eu vou comer depois. Mas muitos anos atrás tinham 3 caras que eles se encontraram num momento muito crítico. E um momento que eles tinham que decidir se a vida deles ia falar ou se eles iam ser espectadores de uma história. Não começa a ler ainda. Segura a atenção aqui comigo um pouquinho. A gente está vivendo uma geração, gente, que às vezes a gente prefere não fazer certas coisas, pagar certos preços. Porque você fala, esse negócio não é para mim. Vou dar um exemplo. Você vê um cara que, sei lá, um grande empreendedor aí. Eu gosto muito do Flávio Augusto, né? Eu vejo as coisas dele, tudo que, WhatsApp e Orlando City, e todas as coisas que ele conquistou e tudo, eu acho animal. Esqueci de dar o play aqui. Eu acho muito interessante tudo aquilo que ele faz. Mas ele fala que eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que ele já faliu 4 ou 5 empresas antes de conseguir atingir o sucesso. Foram 4? 4 empresas ele faliu antes de chegar lá. Aí às vezes a gente olha e fala, eu vou falir 4 empresas? É muito custoso para chegar até onde ele chegou, então eu prefiro ser um funcionário.
Faz sentido? Pô, mas eu tenho que ralar muito para poder ter esse nível de influência, ser um professor numa universidade, ter um PhD. Eu vou ter que estudar muito, eu já não consigo nem acabar minha faculdade. Então a gente costuma cortar por baixo, pelo mínimo. O mínimo tá bom. Enquanto eu ganhar o meu salário, ninguém encher meu saco, e se eu for demitido eu tiver meu seguro-desemprego, tá tudo certo. Você acha que essa é a vida que Deus tem para você, gente? Olha, sabe, eu acredito muito que, gente, tem tanta gente falando besteira, e a gente que muitas vezes tem a verdade, que conhece a palavra, a gente está quieto. A gente está quieto. Não que a gente é melhor que as pessoas, você entende? Mas a gente tem convicções, a gente tem a Bíblia, a gente tem tantas histórias, mas a gente fala, ai mano, eu não estou preparado. A gente se engana. Quando eu fiz faculdade, eu passei muito tempo, a faculdade era bem, todo mundo se achava muito inteligente, alguns eram realmente, mas tinha outros que só, pagavam porque é faculdade de cinema, então todo mundo quer ser intelectualzinho e tudo. E o que eu achei interessante ao longo disso é que quem ganhou mais influência foi quem sabia ouvir mais, mas quem também tinha convicção das suas coisas. Quando a gente não tem convicção, a gente não tem voz. Quando a gente não crê em nada, a gente não consegue botar uma convicção. Você pode até crer em não acreditar, mas você tem que acreditar que alguma coisa não existe. Porque senão, quando você não tem opinião, você se anula. E qualquer historinha que contar para você, qualquer fake news que chegar no seu WhatsApp, você fala, meu Deus, é verdade. Porque falta conhecimento, falta convicção. Repete comigo, convicção. A convicção te impede de entrar em certas roubadas. E aí nós temos a história de Daniel 1, nós vamos ler do 1 ao 7, depois nós vamos para o capítulo 3. Daniel 1, de 1 a 7. Só para a gente entender a história. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Então Judá é o povo de Deus, certo? Judá é o povo de Deus. E nós temos Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Ele é o rei que vem para destruir. A Babilônia está conquistando tudo. Ele veio a Jerusalém, então, Nabucodonosor, e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, ou seja, Nabucodonosor ganhou, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens, presta atenção, alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento. Quero pessoas inteligentes, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ele queria alguém para servir ele, mas só os crânios, só as pessoas que fossem boas. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho, e os rapazes seriam treinados durante quantos anos? 3 anos sendo treinados, e depois passariam então a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. E o chefe dos oficiais lhe deu os novos nomes babilônicos, porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias não eram culturalmente aceitos. Então Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então a primeira coisa que um governo faz quando ele vai conquistar é tentar bater a identidade do povo. Se você destrói a história de um povo, você consegue ganhar influência sobre ele numa próxima geração. O Império Romano demorou mais tempo para ser destruído porque ele agregava culturas. Então por isso que ele se tornou gigante. Mas nessa época aqui dos babilônios, os assírios, eles vinham e destruíam a cultura das outras pessoas. Mudavam o nome. Mudar o nome, gente, nada mais é do que afetar a identidade. Você já teve apelido, já? Às vezes você é mais conhecido. Normalmente os apelidos são pejorativos, de zoeira,
Às vezes você pode ser conhecido por apelidos. E isso afeta a sua identidade. Você começa a pensar que você é o Bob Esponja. Como eu já falei que era o meu apelido quando eu era na escola. Por causa da minha cabeça quadrada. Vocês não viram, agora ela está mais redonda porque eu estou ficando careca. Mas eu tinha esse apelido. E isso me ofendia, eu ficava ofendido, eu ficava chateado por causa disso. Porque afetava quem eu era. Faz sentido para você, gente? Às vezes a gente tem esse tipo de coisa. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles mudaram os nomes deles. E esses 3 jovens, eles tinham experimentado um chamado de Deus nas suas vidas muito cedo. A gente não sabe quando que eles tiveram uma experiência. Mas quando a Bíblia fala que eles são da tribo de Judá, ele está dizendo que eles foram ensinados sobre a história do povo deles desde quando eles eram pequenos. Então, desde muito jovem, eles sabiam quem eles eram, eles sabiam a identidade. Pode vir um povo e tirar, mas eu sei que meu nome verdadeiro é Misael. Eu sei quem eu sou. E aqui fica uma coisa importante, sabe? Nabucodonosor, o que ele representa? A gente não tem Nabucodonosor hoje. Não tem um reinado que ele invadia Atibaia. Né? Não tem. Mas Nabucodonosor, gente, quando a gente faz uma analogia aqui, a gente entende que é uma cultura, uma série de coisas que não estão na Bíblia, que vem falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que viver aquilo, você tem que fazer aquilo, porque se você não tiver isso, se você não tiver esse namoro, se você não transar com sua namorada antes, se você não experimentar essa droga, se você não for assim, 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 você não será aceito. Rola uma pressão, né? Pressão. E todo mundo pode escolher ceder ou não. Alguém coloca uma faca no seu pescoço e fala escolha? Não, é sempre uma decisão pessoal. Uma decisão consciente. Então, sabe, Nabucodonosor é essa cultura, prática, pressão. E aí o que acontece? Nabucodonosor chega e fala, olha, eu vou reunir aqui a minha nação. E todo mundo, tinham vários povos, gente. Tinham judeus, tinham o pessoal lá do sul de Israel. Tinham vários povos que foram dominados pelos babilônios. Vários. Como ele viu que tinha muita gente diferente, ele falou assim, eu vou criar alguma coisa comum a todo mundo. Eu vou mandar todo mundo adorar uma estátua. Quem não adorar essa estátua vai ser o quê? Morto. Então, Nabucodonosor queria evitar resistência, certo? O que é mais fácil você fazer quando você não quer resistência? Cria um negócio, manda todo mundo adorar ele, não deu certo, você mata. Mata a oposição que dá certo. Então, Nabucodonosor faz isso. Abre lá comigo, vai para Daniel 3 comigo. Daniel 3, 1 a 7. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. O reino da Babilônia era gigante. Para que todos viessem a dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto, que é uma cerimônia ali do negócio, falou, povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Versículo 6. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, ou seja, não importando a sua identidade, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus.
Não, peraí, essa parte aqui eu não vou ler não, é até o 7. Então foram lá, se prostraram no chão e adoraram a estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Certo, gente? Eles foram lá e se levantaram. Mas ali, para a continuação do texto, eu não vou conseguir ler ele todo, porque ele é bem longo. Teve 3 carinhas que não fizeram. Quem foram eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles mesmo com nomes trocados, sendo treinados para servir o rei, quando foram desafiados e falaram, obrigados, vocês vão ter que se render a essa cultura. Vocês vão ter que adorar a um rei. Vocês vão ter que adorar a um Deus, esse Deus de ouro aqui. O que eles falaram? Não. Olha aí, versículo 13 até o 18. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusaram a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Olha que sagaz esse Nabucodonosor. Vê que vocês erraram. Eu vou te dar mais uma chance de quebrar os seus princípios. Não é assim que acontece com a gente? A tentação não vem uma, mas 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas olha que interessante. Nabucodonosor fala, olha, eu vou dar mais uma chance, mas se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Nabucodonosor é arrogantão. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Consegue imaginar a cara dele? Ele fez todo esse discurso, quem vai livrar vocês? Ele falou, Nabuco, presta atenção, a gente não precisa se defender diante de você. Se formos lançados, olha essa convicção, gente. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. E agora o mais tenso. Versículo 18. Mas, ainda que Ele não nos livre, ainda que a gente morra, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Desceu o óculos. Cara, você consegue imaginar isso? Eles foram tirados da terra dele, estão sendo escravizados, treinados, queimaram a identidade deles, mudaram o nome, e aí uma coisa que eles têm que fazer para garantir, porque eles só tinham que garantir. Muita gente faz isso. Não, eu vou garantir, eu vou comprometer isso. O que eles podiam ter pensado, Sadraque, Mesaque e Abednego? Mano, eu vou adorar aqui a estátua de boa, mas Deus sabe que o meu coração não está nisso. Mas eu vou adorar aqui, porque depois eu vou ter influência e vou poder mudar a sociedade. Deus não te pediu para mudar a sociedade, Deus te pediu para ser obediente e fiel. Primeiro eles escolheram ser obediente. Porque obediência vem antes de influência. A gente é uma geração de igreja, gente que está em igreja, um mundinho difícil. Todo mundo quer ser influente, todo mundo quer ser coach. Todo mundo quer fazer 10 passos para acontecer alguma coisa, todo mundo quer buscar as experiências em todos os eventos da face da terra. Todo mundo quer ser tudo, mas ninguém quer pagar o preço antes de ser alguma coisa. Precisa pagar um preço antes de ter. Você não colhe fruta de uma coisa que você não plantou. Então se liga nesses 3, presta atenção nisso. Eles são ameaçados, só que ameaça e intimidação não desvia facilmente aqueles que sabem quem são. Vou repetir de novo, ameaça e intimidação não desvia quem sabe quem é. Mas você pode perder, hein? Mas você pode morrer. Você pode perder minha amizade. Você vai ser chamado de bundão. Você vai ser um otário. Você vai ser o quê? Não intimida quem tem sua identidade firmada. Não intimida. Faz sentido isso? Não? Vocês estão aqui?
Porque, gente, a gente vive dias que tem muita intimidação. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusam a silenciar a sua voz para se autopreservar. E tem muitos de nós estamos fazendo isso. A gente vê uma injustiça, a gente vê um pecado, muitas vezes está acontecendo na nossa vida ou numa situação, e a gente fala, eu não vou me indispor com o Caio. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto, vou deixar ele pular o precipício. Mas quem morreu foi ele, não fui eu. Melhor assim, menos mal. Essa mentalidade de menos mal não é amar as pessoas como a si mesmo. É amar a si mesmo como a si mesmo, e dane-se os outros. Se autopreservar chama-se também egoísmo. Eu me autopreservo de confrontar alguém, porque eu quero que ele goste de mim. Não busca outra religião. O cristianismo é verdade, é olho no olho, é relacionamento. Você entende isso? Tem outras religiões muito melhores, que podem atingir muitas outras coisas, para o seu objetivo próprio. O cristianismo não se trata de objetivo próprio. O cristianismo se trata de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo e formar discípulos. Não tem, lê outra Bíblia. Faz sentido isso, gente? Porque a gente está, assim, não sei quanto tempo você é crente, mas eu fico meio cansado das coisas que tem na internet, como é que a gente é rotulado. É tudo pra gente, é tudo para você conquistar. Conquista os montes, conquista os negócios, conquista o dinheiro. Vai te catar, não quero conquistar, eu quero servir. Mas se eu não tenho voz, eu não sei quem eu sou, eu fico replicando de outras coisas. É quando a gente menos percebe, a nossa fé é questionada e a gente não sabe responder. Por que você é cristão? É porque meu pai é. O que o cristianismo pensa sobre o aborto? Não sei, vou jogar no Google. Por que você não dorme com a sua namorada? Porque meu pastor mandou. Então não tem experiência com Jesus nenhuma, não tem relacionamento com Jesus nenhum. Você é um papagaio. E vai papagaio para o inferno. Convicção vem mediante obediência e experiência. Esses caras viraram para Nabucodonosor e falaram, valeu, chefia, Deus vai nos salvar. Se Ele não salvar, é nós, porque nós não vamos abrir mão daquilo que nós aprendemos por causa de uma ameaça. E a gente, por muito menos, está abrindo mão. Não estamos, gente? Estamos ou não estamos? Fala a verdade. E não é nem, às vezes, presencialmente, às vezes nesse mundo digital aqui. Por muito menos a gente corrompe os nossos valores. Por muito menos a gente ataca alguém, comenta, morra. Sem se preocupar com que aquilo vai afetar a vida da outra pessoa. Porque o importante é que eles ouçam a minha opinião. Vai ouvir sua opinião, mas você nunca vai falar em nome de Deus. Porque quem fala em nome de Deus, fala com amor. Mas não perde os seus princípios. Estão comigo, gente? Quando a gente permanece na identidade, acontecem algumas coisas engraçadas. Olha o versículo 19. Eles acabaram de falar, Nabucodonosor, é nós, pode jogar. Olha o que acontece no texto. Nabucodonosor, então, se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Você consegue imaginar isso? Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros, não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece como um filho de deuses. Aí ele deve ter tremido na base. Então
Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto. Se qualquer pessoa, não importando, olha como muda a cabeça de Nabucodonosor depois de ter isso. Se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e a sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Gente, se liga, Deus apareceu. Você tem uma noção disso? Deus apareceu. Ele falou: vamos dar uma volta aqui no fogo? Cara, eu quero que você tenha um tamanho, uma noção do que é isso. Fidelidade a Deus faz com que a gente experimente muitas coisas de outro nível, que não fazem sentido. Mas vem primeiro a fidelidade. Eles entraram falando o quê? Pode ser que Deus não salve. Se Ele não salvar, beleza. Vou morrer, mas vou morrer convicto. Quando você confia no nosso Deus, Deus Altíssimo, gente, nosso Senhor Jesus, quando você faz esse tipo de compromisso com Ele, que a sua vida não vale nada, Ele aparece para proteger, porque o Senhor protege aqueles que são seus. Mas quando a gente está batalhando para a autopreservação, não vou falar, não vou me comprometer, não vou andar na luz, não vou viver essa vida de... Faz isso. Você fica no controle, mas você não cresce. A fidelidade que eu e você temos na identidade que Deus nos deu marca uma geração. Vou falar de novo. Que às vezes está onde eu estou. A fidelidade que eu e você temos na identidade que Deus já deu para mim e para você, marca uma geração. E isso vem antes da influência. Isso vem antes dos likes. Isso vem antes de um namoro cristão, correto, decente. Identidade vem antes das outras coisas, das outras experiências. Não estou falando de perfeição, você está entendendo? Estou falando de perfeição, estou falando de identidade. Eu sei que eu sou, por isso eu não vou me deixar ser tocada. Porque eu sou filha de Deus. Eu não vou me entregar para qualquer papo só para ser aceito pelos caras. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso da aprovação deles. Gente, a pior tipo de escravidão é você ser escravizado pela opinião das pessoas. Isso não quer dizer, dane-se, vou viver minha vida. Não. Isso quer dizer, eu sei aquilo que Deus me deu. Minha identidade de filho, de filha de Deus. E eu não vou trocar isso por qualquer coisa. Não vou. Eu escolho. Às vezes tem muita gente que fala que religião é para, como eu posso dizer, falar isso de uma maneira correta, assim, que não seja ofensiva. Que as pessoas que são religiosas e tudo, é tudo massa de manobra. Né? Que é tudo assim, não, vai falando, então o pessoal vai conduzindo. Não é, nós estamos ensinando a pensar que a escolha é sua, a escolha é minha. Agora, você não sabe fazer a escolha boa se você não tem a sua identidade clara. Aí você fala, nossa, Gustavo, que saco, de novo está falando sobre identidade. Porque se a gente tivesse uma identidade firmada, a gente estaria colhendo outras coisas. Por que você insiste nisso? Porque parece que a gente não tem identidade clara. Bate um ventinho de coisa,
Dá uma pressionadinha no seu trabalho, você fica frustrado com alguém, já vira a boca do inferno dos palavrão. Aí é cultura, todo mundo fala, então vai todo mundo para o inferno. Vai ser todo mundo. Tive um mal entendido, vou ficar ofendido e vou me isolar, porque as pessoas têm que vir atrás de mim. Morra amargurado. Se nós somos uma família, igreja família, você vai atrás e fala, mano, não entendi. Explica. Por que você acha que eu tenho que fazer isso e não fazer aquilo? Eu quero entender. A decisão continua sendo sua. Eu não vou tomar decisão por você. Só que quando você se dispõe a entender, você está falando, eu quero entender, ver se isso faz sentido para mim. Eu, Gustavo, não tenho medo de conversar sobre coisas difíceis. Não porque eu sei as coisas, mas porque eu tenho convicção de quem eu sou. Então eu posso conversar de eutanásia, a qualquer outro assunto, de pecado porque eu assisti pornografia. Por que, Gustavo, você está se exibindo? Eu não estou me exibindo, eu estou falando que eu tenho convicção, então eu não tenho medo de conversar. Eu vou olhar para o Natan e falar, Natan, não sei, mano. Vou pesquisar. A gente conversa depois. Mas quando eu não tenho, eu sou questionado por isso. Eu falo, ai, não sei, peraí. Está tocando meu celular. Eu fujo da conversa. Sadraque, Mesaque e Abednego podiam ter fugido. Para se autopreservar. Não vou encarar isso. Prefiro me autopreservar. Eles preferiram encarar. E porque eles encararam e experimentaram um milagre. Sabe, gente? Tem um espírito. Estou acabando aqui, 15 minutos. Tem um espírito de intimidação na nossa geração. Que está, sabe assim, agressivamente tentando fazer com que a gente se cale. Tem um espírito, é algo mesmo que a gente não está vendo com os nossos olhos. Por que a rede social tem tanta treta, tanto hater? Não é uma resposta social. Porque a pessoa se esconde atrás de algo, se esconde atrás de um celular, que ela pode falar aquilo que ela quer, e ela acha que isso, a voz dela está sendo ouvida, mas não está. É um espírito de intimidação. Eu não estou falando para você sair brigando. Estou falando para você falando, anarquia cristã. Anarquia não é princípio cristão. Serviço, amor é princípio cristão. Mas sabe, se autopreservar não é um princípio cristão. Eu vou entregar minha vida. Eu vou ser sal para o mundo. Sal e luz. A única coisa que o diabo tem medo, gente, é de cristão que está seguro na sua identidade. Porque um cristão que está seguro na sua identidade, sabe que ele, como diz a palavra, certo, gente? As portas do inferno não prevalecerão contra a sua. Completa o versículo para mim. Contra a sua. Contra a sua igreja. Igreja é você, igreja não é este prédio. Isso é um prédio onde nós, igreja, nos reunimos. Nós ouvimos isso domingo. Você, igreja. Se as portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra você, a gente tem que fazer o compromisso de entrar com ousadia. Só que isso só quem sabe que é igreja, que é filho de Deus. Eu estou sendo muito confuso, gente. Estou, porque eu posso parar aqui, ir mais devagar. Eu estou sendo confuso. Não, pode falar numa boa. Sabe, às vezes a gente é confrontado com certas coisas e a gente prefere ficar passivo. A gente arma um monte de coisa. E nesse momento, exatamente agora, você está sendo tentado a desviar o seu foco para 1 milhão de coisas. É a notificação, é o zzz. Sua cabeça pode estar lá, você pode estar com um sono do caramba. Pode estar lá longe. Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho problema. Não tenho. Mas você tem que entender que você nunca vai conhecer a sua voz, a sua identidade, se você deixar outras coisas roubarem a sua atenção. Se qualquer coisa tirar a sua atenção, muitas vezes, às vezes o seu desejo, pô, mas é injusto meu pai ter saído da minha casa, marcou você. Mas é injusto eu ter sido demitido desse emprego, como é que eu fui? Marcou você. Mas é injusto, toda essa injustiça, você pensa que te dá moral para decidir aquilo que você quer na sua cabeça. Mas isso te afasta de Deus. Porque sabe, gente, nesse mundo nós vamos ser muito injustiçados, mas muito mesmo. Agora, quando você sabe quem você é, você permanece.
Agora, se por uma pressão menor que uma fornalha aquecida 7 vezes, eu e você, a gente quebra, tem alguma coisa errada, concorda comigo? Está faltando raiz profunda. Está faltando conhecimento da palavra. Está faltando ter uma experiência com Deus. Está faltando experiência com Deus. E a única maneira da gente ter uma experiência com Deus não é... Tive uma conversa muito legal com o Léo hoje sobre adoração. Cadê o Léo? Está ali. A gente pensa que experiência com Deus é cantar um louvor bonito. Experiência com Deus é fazer uma prática religiosa. Experiência com Deus é uma parada assim, presta atenção, ó. Você entrou de um jeito, depois que você encontrou, você saiu de outro. Volto a dizer o que eu disse alguns mags atrás. Se você era uma pessoa, teve um encontro com Deus, mas manteve as mesmas coisas que você fazia antes, você não teve um encontro com Deus, você teve um encontro com a emoção, com uma boa música. Porque pode, a gente tem emoção. Quem nunca se apaixonou e estava errado? Eu estou no ambiente aqui, luz apagada, Deus Jesus, nossa, me despedi dos meus pais e tal. Nem sabe o que você está cantando. Nem sabe o que você está cantando. Nada contra a música, mas você nem sabe, não faz a mínima ideia do que é queimar o barco. Não tem o barco. Barco? Atibaia não tem praia. A gente ri, né? Mas, meu amigo, quanta coisa que a gente canta e a gente não sabe. Cantar é oração. Eu quero que isso aconteça, Senhor. Mas a gente está lá, na boa. Cantar louvor, chorar, não é encontro com Deus. Encontro com Deus é mudança de caráter. Eu fazia um jeito, encontrei Jesus, me arrependi do que eu fazia, porque você sabe que é errado. Você fala, vou deixar de fazer. Nem vem alguém e fala, olha irmão, segundo a Bíblia diz, você sabe, vem uma convicção, uma bruta de uma convicção, você fala, eu preciso abandonar isso aqui, preciso abandonar essa mentira, preciso abandonar a defraudação, preciso abandonar esse namoro que só está me roubando da presença de Deus, preciso abandonar. Aí o que você faz? Você abandona. Gustavo, mas acontece assim da noite para o dia? A convicção acontece da noite para o dia. O abandono, às vezes você pode precisar de amigos para te ajudar. Mas a convicção acontece. Você já teve esse momento de convicção? Ou você só teve música? Ou você só teve um bom momento? Não estou falando que você não... presta atenção, gente, eu estou acabando, eu tenho mais 5 minutos. Eu não estou dizendo que você não vai errar. Eu não estou dizendo que você não vai ter pensamentos, às vezes, que vão ser fortes e pressionar você. Eu estou dizendo que você não reage mais como você reagiria antes. Isso não é força de vontade, isso é o Espírito Santo que atua dentro de nós. Com coach você não resolve isso. Deixa eu ficar quieto. Com força de vontade você não resolve isso. Resolve com um novo nascimento. Resolve com um novo nascimento. Resolve com um novo nascimento. Essa convicção eu não posso ter por você não pode ter por mim. Como é que eu sei, Gustavo, que eu nasci de novo? Existe um selo chamado Espírito Santo. Repete comigo, Espírito Santo. Ele sela eu e você, ele sela a nossa identidade. E você sabe, você simplesmente sabe. Então essa minha mensagem não te ofende. Você não fica, será que ele está me chamando de pecador? Será que ele está falando que eu nasci de novo? Se você está na dúvida, você não experimentou ainda. Com muito amor e carinho. Talvez hoje você precise novamente falar, Senhor, eu me arrependo dessas coisas, dessa parte da minha vida que parece que eu não me arrependi. Se arrependa. Não precisa de música para isso, precisa de convicção do coração. Me arrependi de tudo, eu faço devocional, mas eu não largo mão da ofensa. Se eu sou ofendido, eu tenho que tirar satisfação. Então está faltando Jesus. Você distorce as coisas para conseguir pessoa para o seu time. Sabe? Nunca ninguém fez isso, não, imagina. Isso chama mentira.
A gente não precisa disso. Então, sabe, gente, eu não quero aqui, sabe, ficar falando o que você precisa ou não fazer. Mas o primeiro passo para a convicção é o arrependimento. É você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. É você se entregar de uma vez ao Senhor, conscientemente. A Bíblia fala que este é o culto racional a Deus. Culto racional não é que não tem que ter música, é que é um culto, é um relacionamento baseado na escolha. Eu escolho me relacionar com Deus. Eu me escolho relacionar com a Maíra. Eu escolho me relacionar com o Juliano. Eu me escolho me relacionar. Eu escolhi, é minha decisão. E eu estou a par das tretas que podem acontecer por causa dessa decisão. Então, porque eu me escolhi me relacionar com Deus, eu vou perder alguns amigos. Não estou disposto. Então, beleza. Eu não estou aqui para te obrigar. Está entendendo? Vocês estão aqui, gente? Mas se você se comprometer a relacionar com Deus, você tem que mudar o seu palavreado. Não saia da vossa palavra da sua boca nenhuma palavra torpe. Eu não consigo, parece que me prende. Consegue sim, para com isso. Escolha. Entendeu? Eu podia puxar agora a lista comportamentalista. Vamos listar o que um crente faz e o que ele não faz. Meu papel não é esse. Meu papel é você ler a Bíblia e falar, isso aqui não compete mais com a minha nova vida em Cristo. Essa decisão e essa consciência é sua. Fala, minha? É sua, é minha. Então, Gustavo, eu posso continuar vindo na igreja transando com meu namorado? Pode. Pode, lógico que pode. Se você vai experimentar alguma coisa da parte de Deus na sua vida, eu já não sei. Você pode experimentar muita condenação. Um peso sobre você. A porta da igreja não é tipo a prova de pecadores. Quando você passa na porta, faz pecado. Não acontece isso. Acontece? Não acontece. Sabe quando você rouba a loja, você passa na loja e faz não, não é. Não é a prova disso. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente que ainda precisa encontrar a graça de Deus. Eu preciso, todo dia. Mas com a consciência disso eu falo, eu não vou fazer esse pecado, eu não vou andar, eu não vou sair mentindo, eu não vou sair caluniando as pessoas, porque eu decidi viver de uma maneira santa, eu escolhi viver de acordo com o que está na Bíblia. Eu escolhi. Qual escolha você tem feito, meu amigo, minha amiga? Falo isso com muito respeito, muito respeito mesmo. Que escolha que você tem feito? Eu não sei os seus pensamentos, mas o Senhor, a Bíblia fala ainda, a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Nada fica oculto diante de Deus. Sustentar algo fake é muito mais pesado do que viver uma vida na luz e falar, eu queria realmente viver essa outra vida que Deus tem reservado para mim. Sabe, gente, o evangelho, ele não muda externamente depois para mudar internamente. Tem muita gente que faz isso. Eu vou mudar externamente. Então eu vou começar a ser uma pessoa legal. Eu sou muito emburrado. Eu queria mandar todo mundo se ferrar. Mas eu vou ser uma pessoa legal e vou sorrir para todo mundo. Eu sou uma pessoa que guarda amargura. Mas para ninguém saber disso, eu vou dar oi para todo mundo. Aquele oi falso, sabe? Que você sabe quando a pessoa está sendo falsa? Eu assisto pornografia todo dia, e isso, pornografia, tem pesquisa que mostra que não é bom para a saúde. Pesquisa que não é nem crente, tá? Pega assim, numa frequência maluca, todo dia. Mas chega aqui, pega o instrumento, vou tocar, vou adorar a Deus. Você se vê com Deus. E eu estou no mesmo negócio aqui. Eu estou exatamente exposto à mesma coisa. Não é fácil vir aqui. Depois você ficou irritado a semana inteira. Bravo, querendo mandar as pessoas se catar. Aí tem que pregar uma mensagem dessa, tem que arrepender bastante no G100 ali. Se arrepender. Porque não é sobre ser perfeito, gente. É sobre sabendo que nós precisamos mudar, a gente traz a luz e fala, eu preciso de ajuda. Mas não se acomode com um padrão baixo. Eu falei do Flávio Augusto lá no começo da pregação, sabe? Existe uma pesquisa que mostra que tem muito pouca gente querendo empreender.
Tem muita gente que fala, não, há um crescimento de empreendedores no Brasil e não sei o quê, e está todo mundo querendo empreender. Que é nada, porque empreender é um termo que não é muito bem definido. As pessoas não sabem o que é empreender. Eu ser preso? Não, não quero. Ninguém entendeu a minha piada, mas tudo bem, eu tentei. É sério. Outro dia eu perguntei para não sei quem, a FAAT aqui incentiva empreendedorismo? Quê? Não sei, eu não estudei, não fiz FAAT. Mas às vezes a gente fez um encontro aqui, que a Patrícia e o Mauro fizeram, que era sobre empreendedorismo. Por quê? Porque a gente acredita que tem muitas boas ideias na igreja, que vão se tornar empresas que vão poder abençoar muitas outras pessoas. Então começa aqui. Mas se você se acomodar na autopreservação, não, eu vou fazer essa faculdade aqui porque é que eu consigo pagar. Eu vou fazer essa faculdade aqui porque é mais tranquilo e eu já tenho carona. Pô, deixa Deus te abençoar com carro. Limita a Deus se você não experimenta as coisas que Deus te der. Fica amarrado às suas marcas. Gustavo, mas você não entende como é crescer sem pai. Gustavo, mas você não entende como é ter sido abusado. Eu não estou diminuindo o que você experimentou. Por favor, entenda, eu não estou diminuindo. E eu realmente posso não saber o que você passou. Mas uma coisa é certa. Quando você tem a sua identidade clara, gente. Essas coisas não é que elas apagam da sua história. Mas você pode usar isso para cuidar de outra pessoa que talvez está quebrada. Eu já falei para vocês aqui várias vezes de quanto tempo eu passei com problema de pornografia. Muito tempo. Sendo filho de pastor. Nossa, eu passei muito tempo escravo. Muito mais do que eu devia. Não falo isso com orgulho. Mas é incrível a quantidade de caras que muitas vezes não são nem desta igreja, são de outras igrejas, de outros lugares, chegam para mim e falam, mano, eu já ouvi um dia o seu testemunho aí que você falou, como é que você fez, velho? Eu falo, mano, não sei, mas eu vou te contar assim, o que eu passei. Se fizer sentido para você, beleza, eu vou orar por você, que se eu puder te servir. E eu falo isso na frente da minha esposa, falo isso na frente da minha irmã, falo isso na frente dos meus amigos. Eu não tenho medo. Não porque, Gustavo, quer dizer que você nunca mais vai cair? Não, eu sou tentado, lógico que eu sou tentado. Mas eu prefiro trazer isso na luz, uma tentação, e ter amigos orando por mim, do que eu me sentir o super-homem. Agora, gente, sinceramente, vale mais a pena o quê? Ficar convicto naquilo que você sabe, inclusive dos seus erros e dificuldades? Ou ficar sustentando uma parada assim, não, eu vou me dobrar aqui ao Deus de Nabucodonosor, porque depois eu dou um jeitinho. Não abra mão das suas convicções que você sabe que existem na palavra de Deus. Jesus morreu por mim, por você, porque Ele pagou um alto preço. E o alto preço foi o sangue de Jesus. Para nos purificar de todo o nosso pecado. De quantos pecados? Todos. Cabe a nós agora em gratidão falar, eu não vou viver uma vida andando para trás. Eu vou conhecer a minha identidade e eu vou ter minha voz. A nossa grande ideia do acampamento é até lá, e principalmente lá, ajudar você a descobrir sua voz. Porque tem muita gente que é artista aqui. O Ni já deu várias ideias, aí nós vamos montar como é que é, Ni? O nome que você mandou lá no grupo é tipo um show de talentos aqui. Por quê? Porque às vezes se você for fazer num lugar fora, alguém vai olhar para você e fazer e vai rir da sua cara. Mas aqui a gente pode dar até risada, mas a gente quer te ajudar. Porque você pode ter algo plantado dentro de você, que o diabo está maluco para que isso nunca cresça na sua vida. Mas aqui é o lugar seguro para a gente ajudar e desenvolver isso. Você estaria disposto a subir aqui e recitar um poema que você escreveu? Eu já fiz isso, já passei uma vergonha. Mas isso me ajudou a escrever. Me incentivou a escrever. Ai, me perdi. Sabe, gente, que eu estourei 2 minutos aqui do meu tempo. Tem muita gente, deixa eu te dizer isso. Aqui é o meu encerramento para a gente orar, tá bom? Vou até ler aqui para eu não me perder aqui. Tem muita gente pensando na história de Nabucodonosor, sabe? Tem muita gente tentando se dobrar à estátua de ouro. Lembra da estátua de ouro? Lembra?
construída por uma cultura, construída por Nabucodonosor, que você tem que ser reconhecido, você tem que ter influência, você tem que não sei o quê, você tem que xingar muito no Twitter, você tem que fazer tudo isso aqui. Você tem que fazer tudo isso aqui, porque se você não fizer isso, você não é aceito. Tem muita gente fazendo isso e falando, depois eu me acerto com Deus. Como eu falei, tem muita gente que tem crente de boca suja, mano, é brincadeira. Falando à vontade, à torta e à direita, uma porrada de palavrão. E achando isso de boa. Você não é, mano. Meu ouvido não é lixo para ficar ouvindo lixo. Estou só me expressando, foi num momento de irritação. Tá bom. Muita gente sendo grosseiro, sendo rude, sendo orgulhoso, dizendo, mas sabe, eu estou conseguindo ler a Bíblia. De que adianta ler a Bíblia se ela não te transforma? Que adianta cantar, eu me despedi dos meus pais, e quando alguém confronta você, você vai, vira as costas e fala, vou sair da igreja. Adianta? Não. Porque não teve uma experiência com Jesus. Não teve um encontro com Jesus. O brasileiro não gosta de confrontação, mas é o confronto que faz a gente ficar mais maduro. Você pode ficar em pé no seu lugar para a gente terminar orando? Para você acordar também? Você pode manter sua atenção aqui só mais alguns minutinhos para nós orarmos? Eu queria que você ouvisse, sabe, que são as duas últimas coisas que eu escrevi. A palavra de Deus, ela não existe para atender os nossos desejos, mas é para ser obedecida. Toda vez que a gente pega a palavra de Deus e seleciona trechos porque concorda com o nosso pensamento, lê outro livro, tem livro melhor. A Bíblia não te faz um cabresto burro. A Bíblia te faz alguém que pensa, mas não só em si mesmo, pensa nos outros. A Bíblia aponta para Deus e fala, ame a Deus porque Ele te deu o dom da vida, Ele morreu na cruz por você. Agora que você recebeu esse presente, olhe para as pessoas, entregue sua vida para as pessoas. E tudo que você aprendeu, compartilhe com elas de graça. De graça recebeis, de graça dai. Isso é ser cristão. Deixa eu falar, ser cristão não é dar comida para o pobre. Faz parte também, você pode fazer. Cristão não é cuidar de órfão e de viúva. Também é. Pode ser. Cristão não é vir na igreja no templo, que chama isso aqui de templo, prédio, e adorar a Deus. Não é, mas também faz parte. Ser cristão consiste em primeiro ter um relacionamento com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, não é cristianismo. Deixa eu ser muito claro com isso. Porque a gente pode pregar outras coisas, né? Falar, olha, toma cuidado com as suas emoções, toma cuidado com várias coisas. Mas sabe, eu tenho sido metralhado no meu coração com isso. Nós estamos tratando um monte de problema, de depressão, problema de gente com suicídio, problema de pessoa de pecado, problema de gente de solidão. Tudo isso é verdade. Eu não estou falando que nada disso é mentira. Tudo isso é verdade e eu respeito se você estiver passando por isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é se aproximar de Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é se aproximar de Deus. E muitas vezes você vai se aproximar de Deus, sabe como? Andando perto de alguém que você admira, que é mais maduro, pedindo conselho. Não se fecha no seu quarto pensando que vai vir um anjo, vou te dar todas as respostas. Porque Deus escolheu usar a gente, família, uns aos outros, corpo de Cristo, como diz a palavra, para se ajudar. Solidão é o oposto da vida cristã. Aqueles três estavam juntos. Você vê que interessante? Eles entraram juntos. Talvez um deles podia estar... Sadraque, não fala isso, Sadraque, pelo amor de Deus, vamos ajoelhar aqui. A gente não sabe, mas a gente sabe que os três foram juntos. A gente não sabe quem falou. Isso que é lindo na Bíblia, né? A gente não sabe quem falou, a gente não sabe qual experiência eles tiveram, mas a gente sabe que eles foram ensinados e que eles não abriram mão na hora tensa. Porque se a gente soubesse como eles tiveram sido criados, a gente ia criar o quê? A escola de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Venha ser como eles. Que crente gosta de fazer essas coisas. Aprenda a sobreviver na fornalha. Não é relacionamento. Eles estavam juntos. Porque, gente, a única coisa que impede a gente de ter uma vida desgraçada é estar junto com outras pessoas, ter amizades verdadeiras. Isso está na Bíblia. Jesus andou com 12. Jesus não só andou com 12 discípulos, mas ele tinha os 3 mais próximos. Se você não tem alguém, o pastor Carlos Alberto fala isso, se você não tem alguém que fala umas verdades na sua cara, contrata um inimigo. Se você não tem um amigo que te fala as verdades, contrata um inimigo para te falar a verdade. Porque senão você vai terminar sozinho, vai se lascar. Eu falo isso com amor. Nossa, Gustavo, não parece, mas eu falo. Porque, gente, na moral, não dá mais para a gente falar que a gente é novinho, que não é momento da nossa vida para isso. Não adianta mais a gente se esconder e falar, não, eu já passei dessa fase, agora eu estou só esperando morrer. Não, agora eu já passei disso. Para com essas desculpas. O Senhor tem planos de paz para te dar uma esperança e um futuro, diz a Bíblia, amém? Esse é o propósito que existe. Mas primeiro tem que obedecer, primeiro tem que falar, eu não vou me dobrar para as fornalhas. Eu podia falar de idolatria, podia falar dos ídolos que a gente se dobra, mas a minha intenção não é essa. Porque cada um de nós sabemos os ídolos que nós temos nos dobrado. Eu não estou aqui para apontar o dedo e falar, olha, seu pecado é esse. Não, porque nós sabemos, não tem nenhum idiota aqui. Graças a Deus. Vocês são pessoas inteligentes, capazes. Vocês conseguem refletir e falar, a minha vida precisa mudar nisso. Mas essa decisão afeta toda a sua vida, não é só uma parte da pizza. Novo nascimento é mudança de caráter primeiro, não mudança de exterior. Agora eu me visto como crente, se não mudou o coração, vai vestido de crente para o inferno. É a realidade, a Bíblia não deixa eu mentir. Transforma o coração. Feche seus olhos, coloca sua mão no seu coração. Estou aqui para julgar você. Mas eu quero só que você faça essa reflexão. Senhor, eu preciso conhecer de Ti porque minha vida está parcial. Então peça perdão para Deus e faça um compromisso agora, você no seu lugar. Faça esse compromisso. Eu quero te conhecer. Estou aqui pela primeira vez, estou aqui pela 59ª. Esquece a sua reputação. Se essa palavra fez sentido para você, você pode fazer essa oração simples. Como é que eu oro, Gustavo? Você fecha os olhos e fala, Senhor, Deus, eu quero experimentar isso na minha vida. Quero experimentar algo novo, esse propósito. Eu comecei falando de propósito. Você vai ter propósito quando você render a sua vida para Jesus. Porque aqueles homens, aqueles 3 caras, depois que eles disseram não, a Bíblia diz, você leu comigo, eles receberam altos cargos no reino da Babilônia. E eles puderam influenciar muitas pessoas, porque eles não se dobraram. A influência começa no secreto. As experiências começam na obediência. Pai, nessa noite, Senhor, Tu sabes a oração, Pai, de que cada um está fazendo aqui. Eu não posso ouvir as orações, Senhor. Mas eu peço, Pai, como uma oração coletiva, Senhor, nós queremos Te conhecer mais, Senhor Jesus. E não ser, Pai, e não quebrar por intimidações. A gente quer encontrar, Pai, uma voz que o Senhor tem para a gente, Pai, que ela é fruto, muitas vezes, de passar por um momento de provação. Pai, não deixe os meus amigos e amigas aqui, Pai, abrirem mão dos seus princípios, Pai. Dos princípios da palavra de Deus, das coisas que eles aprenderam dos seus pais, só para ser aceito por alguém, Senhor. Protege o coração dos meus amigos, Pai. Protege os corações das minhas amigas, Senhor Jesus. De não deixar as emoções controlarem a sua boca, das emoções controlarem a sua vida e tomarem decisões que às vezes não dá para voltar atrás. Eu peço, Pai, se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que teve essa convicção, Senhor Jesus, de que precisa nascer de novo, Pai. Que precisa nascer de novo, Pai, não porque tem medo do inferno, mas porque quer experimentar uma vida completa, uma vida de propósito, Pai. Sela com o Teu Espírito Santo esse meu amigo, Pai, essa minha amiga, Senhor. Traz um profundo arrependimento no coração dele, Senhor. Um arrependimento que antes de ser de choro, é um arrependimento de mudança de atitude, Senhor. Mudança de atitude, vou deixar de fazer isso, porque eu sei que Jesus morreu na cruz por mim.
e porque Ele tem uma nova vida para mim. Senhor, faz isso nas nossas vidas, Pai. A gente aqui, Pai, não é melhor que ninguém, Pai. Como eu disse, Senhor, a igreja não é a prova de pecadores, ela é o lugar para a gente se encontrar, Senhor, e se ajudar, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a amar a Ti sobre todas as coisas, Senhor. Nós não queremos, Pai, ser crentes para fugir do inferno, para estar no clube dos crentes. Nós queremos ser cristãos para marcar a geração, Senhor. Nós queremos ter uma voz, Pai, para com essa voz falar do Teu reino, do Teu evangelho, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, ter essa voz, Pai, para, Senhor, curar os enfermos, expulsar os demônios, proclamar a libertação, o ano aceitável do Senhor. Nós não queremos ser cristãos, Pai, para abençoar somente a gente aqui da nossa panelinha. Nós queremos ir, Senhor Jesus, abençoar as pessoas que precisam de Ti, Pai. É verdade, servindo o pobre e o necessitado, cuidando do órfão e da viúva, Senhor Jesus. Mas só pode fazer isso, Pai, quem teve primeiro um encontro contigo. Porque as nossas emoções, o nosso coração nos traem, Senhor. Por isso que nós não queremos ser, Pai, como diz a Tua palavra lá em Tiago, nós não queremos ser como pessoas que andam para lá e para cá como as ondas do mar, que são inconstantes. Pai, nós queremos ser convictos como foram Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai. Que mediante uma experiência contigo, obedeceram, mesmo que isso custasse a vida deles, Senhor. Mesmo que isso custasse a vida deles. Levanta, Pai, homens e mulheres aqui que têm esse nível de comprometimento, Senhor. Que vão até o fim, Pai. Que vão até o fim. Sem medo do que as outras pessoas vão pensar. Vão até o fim no amor, vão até o fim no serviço, abrem mão de ganhar uma discussão para amar aquela pessoa. Nos faz, Pai, cristãos parecidos com Jesus. Te peço isso, Senhor. Que cada amigo, amiga que está aqui, Senhor Jesus, saiba que eles são muito amados por Ti, que o Senhor não está contabilizando pecados, mas o Senhor quer entregar um presente, quer entregar uma voz própria para cada um deles, Senhor. Uma voz que vai calar Nabucodonosor, uma voz que vai calar essa cultura deste mundo, que diz que nós temos que ser coisas e fazer coisas que nós não temos que fazer para ser aceitos. Faz essa transformação no nosso interior primeiro, Pai. Muda a nossa maneira de pensar, de falar, Senhor, muda isso. Nós cremos, nós acreditamos nisso, Pai. E nós te damos graças a Ti por isso, Senhor. Te damos graças, Pai, porque sabemos, Pai, que eu tenho essa convicção de verdade, que cada um aqui, Pai, vai ser uma tamanha influência na sua geração, Pai, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, Pai, que a nossa cidade não vai ser mais a mesma, Senhor. Nós vamos ouvir testemunhos, nós vamos ouvir de políticos que são corretos, Pai. Nós vamos ouvir, Senhor, de empresários, Pai, que dão aulas, Senhor Jesus, gratuitas, que abrem a porta dos seus empregos para restaurar pessoas que estavam em vício, Senhor. Professoras e professores de escolas, Pai, que vão, Senhor Jesus, restaurar, cuidar de crianças que foram marcadas negativamente, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Usa a nossa vida para isso, Pai. Não queremos só ser usados por Ti, queremos ser aprovados por Ti, Senhor. E a aprovação vem com esse selo do Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos.